Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Mais um evangelho. Ai, que delícia, né, gente? Eu espero tanto por esse momento com vocês, sabia? Para mim é muito importante, muito. Boa noite a todos. Vão me falando se o som tá muito alto, tá? Se tá atrapalhando. Eu demorei um pouquinho para entrar que eu tava arrumando a posição do tripézinho. Boa noite, gente. Muito feliz, viu, de estar aqui com vocês. Muito. É um momento para mim muito importante. Essa troca que a gente faz de energia, né, de vibração, é muito bom. É muito bom. Vocês não têm noção como é bom para mim. Isso aí, gente. Vamos entrando, muito bem-vindo, viu? Para todo mundo. Sejam muito bem-vindos. A música tá ótima, legal. Vai me avisando, que às vezes vocês sabem que como fica um pouquinho distante, né? Coloco muito alto e atrapalha vocês. Então, para quem tá começando hoje, para quem é primeiro dia de evangelho, não esqueçam de pegar água. Aliás, todo mundo, né? Peguem suas águas, seus copos, suas garrafinhas individuais, tá? Lembrando que cada um tem a sua necessidade, o seu remedinho para cada necessidade, seja física, seja mental, espiritual, tá? Então, é uma aguinha para cada um da família. Muito bem-vindo, gente. E não esqueçam da aguinha do pet de vocês, tá bom? Para quem tem cachorrinho, para quem tem gatinho, a água das minhas gatas já estão aqui, tá? Minha garrafinha tá aqui. E aí já vamos entrando, a gente já iniciou o evangelho, né? Já tá aqui, todo mundo junto. Essa energia boa. Hoje eu tô com um livrinho novo pra gente iniciar a nossa leitura, né, gente? É um livrinho Vigiai e Orai, para quem quiser, muito bom, tá? Ele é quem psicografou Carlos Bacelli, pelo espírito do irmão José. Eu fiz até eu tô com essa jaqueta aqui, daqui a pouco eu vou tirar que vai dar calor. Fiz uma fotinho do irmão José para vocês saberem quem é irmão José, viu, gente? Irmão José é um espírito muito antigo, bastante antigo, tá? E o Carlos Bacelli ele é um orador espírita também, e ele trabalha muito tempo com o espírito de irmão José, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês rapidinho, ó. Deixa eu colocar meu óculos, senão pode ser que eu não enxergue a mensagem. Vão mandando pro pessoal o nosso evangelho, o aviãozinho. Ó, eu não vou conseguir ler tudo porque tem a minha foto na frente e eu não sei mudar isso. Ai, caramba. Enfim, se vocês conseguirem ler, é que tem os comentários em cima. É por causa do cristianismo, né? Ele inclusive, gente, ele tem participação em algumas mensagens no evangelho, no nosso evangelho, viu? Segundo o espiritismo, para vocês terem uma ideia da evolução, né, desse espírito, tá bom? Mas é só para vocês saberem quem é o irmão José. Vamos lá, vamos fazer a nossa leiturinha inicial para a gente já harmonizando o nosso ambiente, o nosso lar, né?
as pessoas que estão ao nosso redor. E, na verdade, não tem número, tá? Para o ímpar. É como esse aqui, ele parece muito o sinal verde, né? Então é uma mensagem aleatória. Então vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade vai trazer pra gente. Críticas a esmo. Não teças críticas a ninguém. Sobre a terra, todos são vulneráveis. A gente sempre fala isso aqui, né, gente? Ninguém é infalível. Todos nós somos falíveis. Não existe ninguém perfeito nesse planeta, ninguém. Auxilia, seja condescendente. Todos agem movidos pelas suas carências. A fragilidade é própria do ser humano. Habitualmente, caímos naquilo que mais condenamos. Tem sempre uma palavra que justifique a falta alheia. Não adianta a gente querer justificar, porque não justifica nada, né, gente? O julgamento. Não reforces a opinião de ninguém contra este ou aquele, né? A gente sempre fala isso. A gente tem por obrigação, se a gente está numa roda, né, entre amigos, ou mesmo dentro da família, chega alguém falando mal de alguém, não perpetua isso. Para em você, finaliza, né, dar opinião ruim sobre alguém, tá? A rigor, ninguém erra porque se compraza no erro. Ninguém erra porque quer, né, gente? Mesmo aquela pessoa que faz um erro grotesco, né? Cada um tem uma visão. É a ignorância que nos induz a infelizes opções e equivocadas escolhas. Viver é um constante aprendizado. Linda mensagem, né, gente? Que a gente aprenda a não criticar ninguém, a não falar mal de ninguém, a não praticar um vício, que é um vício muito triste, que é a maledicência, né? Quem pratica a maledicência vai sofrer a maledicência, assim como tudo, né? Tudo que a gente faz de ruim ao próximo retorna pra gente. Então vamos fazer a nossa oração. Te convido a fechar os olhos. Se você puder descruzar braços e pernas, deixa a energia girar, fluir. Fecha os olhos. Primeiramente, mentaliza a imagem de Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. Nesse momento muito feliz por essa nossa reunião fraternal, em busca dos aprendizados de Jesus, em busca da nossa evolução, em busca do nosso progresso. Vamos mentalizar agora aquela pessoa que precisa de auxílio, seja na parte física, na parte espiritual, ou aquela pessoa que já passou por outro lado. Vamos mentalizar essa pessoa
mentalizar o rosto dela feliz, sorrindo, curada. E nesse momento, vamos pedir para Jesus aquilo que a gente precisa, seja uma cura, seja um emprego, seja uma conciliação com quem quer que seja. Vamos pedir. A gente está fazendo a nossa parte. Vamos pedir. É agora, esse momento. Agradecemos a espiritualidade que está aqui, já se faz presente, vai fluidificar as nossas águas, vai limpar os nossos lares, todos os ambientes, cada cantinho de briga, de ódio, de raiva, de mágoa, será limpo. Agradecemos aos irmãozinhos desencarnados que estão aqui com a gente presentes, junto da gente para aprender. Que esse aprendizado seja muito edificante para os dois lados. Que a gente seja fortalecido, principalmente nós encarnados, que a gente seja muito, muito fortalecido na questão espiritual, que a gente entenda a verdadeira fé no futuro, que é o nosso verdadeiro lar. Damos por iniciado mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. É isso aí, gente. Muito bem-vindo todo mundo, viu? Pegando água, tá? Para quem tá chegando agora, não esqueça de pegar a sua água da sua família. Então a gente vai ler no nosso evangelho. Se você não tem o evangelho, não tem problema. É só a gente prestar atenção, né? A gente vai ler a parábola dos talentos. A gente está no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Um capítulo que fala muito, muito, muito sobre a riqueza material, né? Porque muitos têm e não sabem usar. Porque muitos têm e perdem, né? Então é um capítulo muito intenso. E essa parábola, ela é muito, muito instrutiva. Gente, eu tenho um filminho que eu peguei sobre essa parábola. Esse filminho que eu peguei, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler, é uma parábola curta, viu, gente? Parábola dos talentos. E aí eu vou ler, e aí eu coloco o filminho acho que de 4 minutos. Ele, inclusive, ele é usado em alguns centros espíritas na evangelização de criança. Ele é muito bonitinho, dá para entender muito bem. E a gente vai entender o que é esses talentos, né? Parábola dos talentos. Vamos lá. Então, enfim, Jesus, né? Estava com os seus discípulos lá quando ele sobe nos Montes das Oliveiras, né? Alguns dias antes de ser crucificado. O Senhor, Deus, age como, Jesus contando, né? Age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou os seus servidores. Quem são os servidores? A humanidade. E lhes colocou nas mãos seus bens. Então vai tentando já, gente, enquanto eu vou lendo a parábola, entendam assim,
esse homem, né, muito rico, que foi viajar, ficar muito tempo fora, e ele deixou os bens dele para alguns servidores para eles cuidarem desses bens, né? Então, já vamos entendendo que esse senhor, esse homem, né, é Deus, e os servidores, nós, tá? Então, eu vou voltar só essa frasezinha. O Senhor age como um homem, Deus, né? Age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, então ele pegou 3 servidores, para um ele deu 5 talentos. Para o outro, 2 talentos. E para o outro, 1 talento. Lembrando, segundo a capacidade diferente de cada um, tá? Por que capacidade? Por que ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro? Segundo a capacidade diferente de cada um. Não somos espíritos imortais? A gente traz de vidas passadas capacidades, né? Então, eu posso receber 1 talento, dependendo da minha capacidade, né? O outro 2, o outro 5, né? E partiu. E aí ele foi embora. Ele distribuiu esses talentos e foi embora. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou com esse dinheiro. Talento aqui, gente, aqui no caso da parábola, é dinheiro, tá? Negociou com esse dinheiro e ganhou mais 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma ainda outros 2. Ou seja, multiplicou, né? Mas aquele que não havia recebido senão 1 talento, foi cavar na terra e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos, veio-lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, me haveis colocado 5 talentos nas mãos. Eis aqui, além deles, 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó, bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me haveis colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui, além deles, 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo de vosso Senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Ele simplesmente devolveu aquilo que ele já tinha. Peraí, gente, que eu fiz alguma coisa errada aqui. Ai, pronto, arrumei.
Arrumei. Beleza. E devolveu. Mas seu senhor lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso. Sabieis que ceifo onde não semeei e que colho onde nada empreguei. Devíeis, então, colocar o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no meu retorno eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, né? O Senhor falando para ele: vou tirar o que você tem, e deem-no àquele que tem 10 talentos. Então dá para aquele que conseguiu dobrar os 5. Porquanto se dará a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bem. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que pareça ter. E que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Essa mensagem foi trazida por Mateus, tá? Tá lá na Bíblia, capítulo 25. Eu vou colocar rapidinho o vídeo para vocês assistirem, gente. O vídeo tem 4 minutinhos. Deixa eu dar uma pausa na nossa música. Lindo és, Deus. Eu vou colocar o filminho para vocês verem como é bonitinho, pra gente entender. É exatamente isso que a gente... Tá aqui, ó, que a gente leu. Se tiver muito alto, me fala, tá, gente? Ao contrário, se tiver baixo, me fala. Apesar que tá no volume normal. Dá pra enxergar? A parábola dos talentos. É pra criança. Jesus, você nos falou muito do reino. Como se faz para ganhá-lo? Vocês ainda têm dúvidas? Pensem então o quanto será difícil para os outros que não me conhecem bem. Você fala com frequência através de parábolas para se fazer entender. Fale mais esta vez. Então falaremos de dinheiro. Muito dinheiro. De talentos, que é o nosso dinheiro. Eu nem sequer consigo imaginar quanto vale um talento. Sei que corresponde ao pagamento de 6.000 dias de trabalho para alguém como eu. Todavia, procurem imaginar. Um homem, muito rico, devia partir para uma longa viagem. Preocupado com seus bens, mandou chamar alguns de seus mais fiéis empregados. Eu decidi, meu fiel e honesto Rubem, confiar a você uma grande quantia, 5 talentos. Quando eu voltar, deverá me prestar contas. Pode confiar em mim. O dinheiro será administrado com sabedoria. Você deverá administrar 2 talentos. E quando eu voltar, me prestará contas. Você administrará 1 talento. O primeiro servo começou logo a fazer render os 5 talentos que seu amo lhe havia confiado. O segundo agiu da mesma maneira, procurando fazer frutificar os 2 talentos recebidos. O terceiro servo abriu uma cova e enterrou o dinheiro, porque temia que lhe fosse roubado. Passou-se muito tempo e finalmente o amo voltou para casa após sua longa viagem.
ocasião de sua viagem, recebi 5 talentos para administrar. Trabalhei muito. Ganhei outros 5. Então dobrei o valor. Ótimo, meu fiel servo. Eu confiei em você. E você correspondeu bem. Alegre-se comigo. Você não é mais um servo, mas um amigo. Você confiou em mim deixando-me 2 talentos. Creio tê-los administrado bem. Eis minhas contas, agora tornaram-se 4. Você também demonstrou ser fiel e esforçado. Fez render os talentos. Merece meu reconhecimento. Eu sei o quanto é severo e por isso temi perder o dinheiro que me confiou. Assim, eu escondi muito bem e estou devolvendo exatamente aquilo que recebi. Quem recebe de mim não deve somente guardar, mas fazer render. Você não o fez, e isto provoca a minha justa ira. É muito difícil interpretar esta parábola? Não, Jesus. É muito clara. Muito clara. Mas eu estou preocupado com o nosso futuro. Por quê? O que você pensa? O que o preocupa? Nós, que o conhecemos e estamos te seguindo, tivemos mais do que os outros. E isto significa que, como aquele amo, você esperará muito mais de nós. Certo. Aos que têm mais e os que têm menos, confiem na bondade e na misericórdia de Deus. Entreguem-se a Ele. Bonitinho, né? Dá pra entender direitinho. Aí, gente, só pra gente entender um pouquinho mais dos talentos, os que receberam 5 talentos, gente, como ele fala aqui no Evangelho, né? Que eu dei uma ênfase. Segundo a capacidade diferente de cada um. Gente, a gente pode até fazer uma comparação. Vou encaminhar. Pode deixar bonitinho, né? Para mostrar para as crianças também. A gente pode até colocar aqui exemplo de filhos, né? Por exemplo, quem tem 2, 3 filhos. Gente, é nítido, né? É nítido. Tem aquela velha frase que a gente fala assim, caramba, veio da mesma barriga e são tão diferentes. Por quê? São espíritos diferentes, gente. Cada espírito tem a sua individualidade, né? E não adianta, né? A gente percebe quem tem 2 ou mais filhos, você dá como é que eu posso falar? Uma atividade, né? Uma função para um, o outro não consegue, né? E vice-versa. É isso aqui, tá? Então, assim, a gente pode entender o seguinte: quem recebe, o que recebeu 5 talentos, quem recebe muitos talentos, são espíritos mais vividos, mais preparados, mais antigos, tá? Que reencarnam aqui para missões de repercussão social. A gente pode colocar aí um Chico Xavier, né? Os que recebem os 2 talentos, eles são destinados a tarefas mais específicas, gente, de âmbito mais familiar, né? E os que recebem 1 talento têm a única
única responsabilidade de promover o progresso espiritual de si mesmos, né? De melhorar as virtudes que faltam. Na maioria das vezes somos nós, né? Que a gente está aqui no planeta Terra, um planeta de provas, né? De sofrimento, onde a gente tem que tentar se melhorar, né? No nosso progresso espiritual, melhorando as nossas virtudes, né? E ceifando, cortando as más tendências que a gente traz de vidas passadas. Então, só pra gente entender um pouquinho esses talentos, tá? Porque você fala, caramba, como que um recebeu 5, né? Tanto assim. Então, são espíritos mais evoluídos, mais preparados, tá? Então, aqui, a gente aprendeu que os talentos, gente, na época, quando Jesus passou, era dinheiro, né? Você vê que no comecinho do vídeo, do videozinho, a Luciana fala, são como os dedos da mão, né? Um é diferente do outro. Exato. Jesus fala... Não é Jesus. Um discípulo, né? Fala assim... Jesus, por que o Senhor fala por parábolas, né? Porque na época, né, a gente já conversou sobre isso, já falou sobre isso, na verdade. Na época, é aquela frase, né? Que você tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, as pessoas não entendiam, não iriam entender, né? Se ele falasse sobre talentos diversos, até uma mediunidade, né? Então, a gente aprendeu que os talentos, eles podem ser entendidos como qualquer tipo de riqueza material ou espiritual, tá? Tudo o que a gente recebe de Deus, que são as riquezas, os dons, os atributos, né? Para que a gente multiplique, transformando em dobro o que recebemos, pode ser entendido como talento. Esse talento que Jesus explicou, né? Ao longo do tempo, né? Ao longo dos séculos, foi mudando o sentido como se fosse um dom espiritual ou artístico, né? Mas na época de Jesus, talento era uma moeda, tá? Muito valiosa, que tinha que ser investida, né? Você vê tanto que o Senhor falava, eu vou deixar com vocês e vocês têm que me devolver esse valor multiplicado. Então, na época, esse talento tinha muito valor e tinha que ser investido. E hoje a gente pode interpretar esses talentos, né, gente, como recursos que Deus nos empresta, como, por exemplo, a própria riqueza material, né? Uma família, a sua família que te é emprestada, te foi emprestada. Oportunidades de estudo, saúde física, mental, condição para ter um bom trabalho, a juventude, né? Beleza. Tudo é emprestado por Deus. E com todos esses talentos, a pessoa consegue, por exemplo, né? A pessoa que tem saúde, tem inteligência, né? O que ela pode fazer? Ela pode abrir um negócio, gerar emprego, né? Então ela vai multiplicar aquilo que ela tem de bom, né? Outro exemplo importante, né? Nós aqui, que ganhamos o conhecimento, nós aqui, né? Que a gente tá ganhando esse conhecimento espiritual. Eu não coloquei a nossa musiquinha, gente. Deixa eu colocar.
nosso lindo és. O que a gente vai fazer com esse conhecimento? A gente vai guardar só para nós? Você vai guardar só para você? Né? É aquilo que a gente sempre fala, né? Das pessoas irem todo dia a uma igreja, a um templo, a uma instituição religiosa, aprender, ler e acabou. Né? Vai trabalhar, vai na escola, vai na faculdade, tá entre a família, mas não fala uma palavra do que aprende, né? Eu até comentei hoje com uma aluna, não tenham vergonha de falar de Deus, não tenham vergonha de falar de Jesus, dos planos de Jesus, do mundo espiritual que a gente já conhece tão bem. Não tenham vergonha, gente. As pessoas querem ouvir, né? Multiplica isso. Então você vai propagar isso, você vai espalhar, você vai multiplicar, né? Ou você vai enterrar, né? Como a gente falou agora, vai guardar para você, não vai falar nada. Achando que com outros talentos que a gente tem, né? A gente tem que multiplicar, a gente não pode achar que a gente não dá conta, que a gente é imperfeito, tá? Que a gente não tem capacidade. Mas como tá na parábola, a conta chega, né? A cobrança vai chegar. O que é a cobrança, né? A conta é quando a gente desencarnar, é quando a gente chegar do outro lado. Então os talentos, eles podem ser qualquer coisa rica, material ou espiritual. O que você quiser dar como interpretação, tá? Mas é sempre algo que Deus nos concede, já que a gente tendo posse desse talento, multiplique a favor de nós e dos outros, fazendo para todos uma vida melhor, melhorando a vida do outro, fazendo a vida do outro melhorar com o seu talento, né? E todo mundo tem, viu, gente? Todo mundo tem. E aí eu coloquei aqui uma pergunta: qual é o tempo que a gente tem para multiplicar esses talentos, né? Qual é o tempo que a gente tem para multiplicar esses talentos que a gente tem? É a nossa existência terrena agora, atual, tá? E nessa parábola, né, cabe aquele outro ensino de Jesus. Muito será pedido a quem muito foi dado, né? Quem recebeu 5 talentos, se pediu mais 5. Quem recebeu 2, se pediu mais 2. Quem recebeu 1, se pediu só 1. Se pediu mais, mas só entregou 1, né? Como nos fala, né? Deus, nosso Pai maior, nosso único Pai, né? Universal, que nos criou, que conhece cada existência da nossa vida. Dar-se-á aos que já têm, e esses ficarão cumulados de bem. Quer dizer, quanto mais eu tenho, né, mais eu tenho que multiplicar, mais me será dado. Então, se eu sou uma pessoa que eu sou humilde, eu tenho gratidão, né, mais eu vou ter. Mais me será dado. Significa que todo aquele que se esforça na confiança de Deus vai receber ajuda e proteção para que possa aumentar as virtudes que possui, tá?
E aí vem a outra frase, que está aqui na nossa parábola que a gente leu lá no final. Aos que não têm, se lhe tirará mesmo o que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores, onde haverá choros e ranger de dentes. O que quer dizer? Né? Quer dizer que aquele que não se esforçar para acrescentar aquilo que recebe de Deus vai passar por sofrimentos nas futuras encarnações. A gente não pode se esquecer nunca que a vida continua, a vida não cessa, né? A vida orgânica cessa, que é o nosso corpo. Na existência passada, eu não tinha esse corpo. Numa vida futura, eu não vou ter esse corpo. Como a gente sempre fala, né? Eu estou Paula. Eu estou professora de educação física. Eu estou mãe de 2 filhos. Eu estou filha de X, filha de Y. Eu estou irmã. Eu estou nesta encarnação, porque eu já tive centenas de centenas outras, né? Então eu tenho que ter a plena consciência do que eu estou fazendo hoje com aquilo que eu tenho para eu multiplicar. Deus age através do homem. Então, o que Deus espera de nós para que a gente multiplique os nossos talentos, tudo que a gente tem de bom, tudo. Eu sou uma pessoa rica, monetariamente falando, para que eu estou usando esse dinheiro? Eu estou usando só para mim? Só para os meus? Para o meu círculo familiar? Ou eu procuro ajudar aqueles mais necessitados que não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm dinheiro para comprar remédio? Eu não estou multiplicando? E aí? Eu vou prestar conta? Vou prestar conta. Pela preguiça, pela má vontade, pela falta de iniciativa, né? Eu digo, continuando, como eu falei, que a gente vai prestar conta e a gente vai passar por sofrimentos em futuras encarnações, né? Pela preguiça, pela má vontade, pela falta de iniciativa, eu vou ser privada até do pouco que eu tive. Até do pouco que eu tive, que eu achava que eu tinha, eu vou ser privada. Por empréstimo numa próxima existência. Então você quer saber como vai ser a sua próxima encarnação? O que você está fazendo hoje? O que você tem feito hoje? Ninguém aqui sabe quando vai regressar para o plano espiritual, para o nosso lar, né? A gente tem feito bom uso dos nossos talentos que Deus emprestou? Como você está empregando o seu tempo, a sua inteligência, as suas possibilidades de servir, né? Eu peço sempre a Deus, a Jesus, a espiritualidade, para que eu possa até o último dia
nessa existência que eu possa servir, e não ser servida, né? Agora me veio até uma lembrança eu não sei se está nos Mensageiros de Luz ou nos Missionários, mas eu acho que é nos Mensageiros, do André Luiz, que ele conta sobre o caso do Otávio, né? Eu já contei esse caso aqui, é um caso muito interessante. Otávio, eu não lembro qual foi a década que ele reencarnou, o espírito de Otávio. Ele veio com uma programação, gente, de ser um médium ostensivo, né, com uma mediunidade muito forte. A mediunidade, gente, eu ouço muita gente falando assim, né? Pessoas que psicografam, ou pessoas que têm o dom da visão, né? Isso não se adquire aqui na Terra, gente. A gente já vem com essa programação, né? O médium, ele é preparado no plano espiritual, ele é preparado, tá? Então a gente não vai, nós aqui encarnados, a gente não vai ver, ouvir ou enfim, ter nenhuma presença espiritual sem que a gente não tenha sido preparado. O problema é que a gente, quando reencarna, a gente esquece, né? O problema entre aspas, né, gente? A gente esquece. Então eu vejo muitos médios falando assim, não, porque eu não quero essa mediunidade. Você pediu por essa mediunidade, você implorou por essa mediunidade. Então procura um lugar onde você possa trabalhar isso, onde você possa ser auxiliado, ajudado para trabalhar, né, essa mediunidade. E aí me veio agora sobre esses dons, esses talentos que a gente fala, me veio o Otávio, para quem não sabe, né, ele reencarnou. Eu não vou contar a história dele desde o plano espiritual, porque vai se tornar muito longa. Eu vou resumir aqui na Terra. Então ele reencarnou com uma missão, né? Eu sempre falo isso, né, gente? As pessoas falam assim, qual que é a minha missão aqui na Terra? Não se preocupa com missão, tá? Não se preocupa. Nós somos tarefeiros, nós temos tarefas, né? Na dúvida, é a caridade, é o amor ao próximo. Acabou. Só que o Otávio veio com essa missão de mediunidade muito forte, né? Ele trabalharia de uma forma ostensiva, mas assim, quase como um Chico Xavier. E aí ele chega, ele teve toda uma programação. Nessa programação dele, gente, ele não se casaria, ele não teria filhos, né? Por quê? Porque ele se dedicaria à caridade, à mediunidade. Mediunidade é caridade. E aí ele reencarna e ao longo dos anos, né, que ele vai ficando mais velho no sentido de jovem, né? Ele conhece uma mulher que inclusive veio preparada do plano espiritual para tirar ele desse caminho, né? Ela foi preparada pelas trevas espirituais para tirar ele desse caminho, e ele caiu. Ele casou com uma pessoa completamente doente espiritualmente, ele teve filhos, ele se envolveu com drogas. Então, quer dizer, ele saiu 101% da programação dele. Ele não fez nada do que ele programou, que era a caridade, ajudar. Aos 40 anos, 40 ou 42 anos, Deus, né, um pai amoroso, justo, sábio, falou, filho, volta, chega,
Chega, você tá saindo, você tá se perdendo demais, demais, volta. Chega. Aí ele desencarna, né? Aos 40 ou 42 anos. Então, que a gente faça essa análise, gente, da nossa vida. O que eu tô fazendo? Eu tô passando adiante coisas boas, né? Como a gente falou na nossa leitura do Vigiai e Orai, chegou a maledicência em mim, eu paro, eu mudo o assunto, né? Eu tô querendo, eu tô fazendo aqui um plano para eu me vingar. Para, tira isso da sua mente. Vamos multiplicar os nossos talentos. A partir do momento que eu me preocupo genuinamente em me ajudar e ajudar os outros, eu terei a proteção divina, eu terei a ajuda de Deus. Não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida. Então, seja qual for o trabalho que você queira realizar, que você esteja visando ajudar, vai. Só vai. Hashtag só vai. Mergulha. Você vai ter ajuda. Né? A gente que trabalha com doação de alimentos na rua, em cima da hora a gente sempre consegue. Sempre tem anjos que ajudam a gente, né? Então que a gente não tenha vergonha, que a gente seja o servidor que recebeu um talento, que é o de propagar os ensinamentos do Cristo, que a gente tire da mente, traz para o coração e age, que a gente pratique. É isso que o nosso Pai espera de nós, assim como nós esperamos isso dos nossos filhos, que eles pratiquem coisas boas, desde que a gente passe para eles, né? Desde que a gente passe os ensinamentos do Cristo. Isso é muito importante, gente. A gente dividir, a gente multiplicar esse talento para os nossos filhos, para essa turminha que está vindo agora, né? Lembrando que daqui 60 anos, né? Eu tô colocando uma média, nós aqui, 50, 60 anos, ninguém mais vai estar aqui, nenhum de nós vai estar aqui. A gente vai estar todo mundo no plano espiritual. A gente vai estar todo mundo no plano espiritual. E que planeta a gente quer para nós quando a gente reencarnar? Eu quero melhor. Eu espero que quando eu reencarne, o planeta já esteja melhor. Então vamos fazer parte dessa mudança agora. Né? Passando isso para os nossos filhos, para os netos, para os vizinhos, para os nossos amigos do trabalho. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece. A gente está chegando no final. Já foram feitos os passes, as curas. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos.
e que a gente tenha essa energia, que a gente tenha essa força para multiplicar os nossos talentos, seja qual for, seja material, seja espiritual. Pedimos agora a Jesus sua força para que a gente possa passar adiante tudo aquilo que a gente aprende no nosso evangelho, no nosso dia a dia, em qualquer ensinamento de Deus, que a gente possa praticar as leis divinas cada dia mais. Praticando as leis divinas, a gente se aproxima mais de Deus, a gente se conecta mais, a gente consegue ouvir com os ouvidos espirituais, que a gente possa desenvolver o olhar espiritual, que a gente possa ter a presença de Deus nas nossas vidas cada vez mais, para quando a gente voltar ao nosso verdadeiro lar, a gente possa prestar as melhores contas. Agradecemos a espiritualidade, a essa egrégora de luz tão linda, que já aplicou os passes, fluidificou as águas, limpou os nossos lares. Agradecemos aos nossos irmãozinhos espirituais. Se tiver algum irmão no lar de alguém que não seja para estar, que esteja preso por algum motivo no lar de alguém, esse irmãozinho será levado, será encaminhado hoje. Vai ser encaminhado para a luz, vai seguir o caminho. Agradecemos, Jesus, com todo o nosso amor, com toda a nossa devoção, mais um Evangelho, com a certeza de que teremos uma semana abençoada e iluminada. Finalizamos dizendo graças a Deus, que assim seja. Que assim seja, isso mesmo. É isso aí, meus irmãos, minhas irmãs, universais. Tamo junto. Passa pra frente tudo aquilo que a gente aprende, tá? Sem ter medo. Não tenham medo, a gente pode. A gente vai fazer a diferença, tá bom? Então fiquem com Deus. Nosso evangelho vai estar salvo. Daqui a pouco eu vou colocar no YouTube. Compartilhem e vamos fazer a nossa parte, tá bom? Obrigada, gente. Já podem beber água, já podem tomar água, viu? Obrigada, fiquem com Deus. Amo todo mundo. Vocês são muito, muito, muito especiais pra mim, gente. Ótima semana. Obrigada. Gratidão. Gratidão. Tchau. Vocês são demais.